Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu rogo encarecidamente as orações dos irmãos, porque sei que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Glória a Deus. O texto que foi lido é um salmo de Davi, servo de Deus, é assim que está escrito, para o cantor mor. Esse negócio de cantor mor, pastor Daniel, parece que Davi que inventou. E ele começou a organizar. Os crentes do Antigo Testamento sempre gostaram muito de louvar a Deus. Quando tinha uma vitória sobre os inimigos, quando tinha um evento milagroso, eles sempre faziam músicas e cantavam. Mas Davi, ele muda essa história, porque Davi, ele é um adorador nato, ele é um músico, e ele introduz uma série de atribuições aos levitas que cantavam, porque tem levita que carregava o tabernáculo, tem levita que tirava a cinza do altar, e tinha os levitas que cantavam. Então o levita não apenas cantava, também cantava. E a família de Asaf, por exemplo, possivelmente era quem estava responsável pela parte das regências nos cultos do tempo do rei Davi. Asaf, Etã e outros cantores mor que a Bíblia menciona. E Davi, ele faz esse salmo e o encaminha ao cantor mor, porque esse cantor mor, ele tinha que cantar com toda a igreja, a toda a congregação, e ele tinha que ensinar as pessoas acerca desse louvor. E tem mais de 50 salmos, muitos dos quais Davi fez, e ele encaminha ao cantor mor, porque esse cantor, ele deveria levar o povo a celebrar a Deus com os salmos. E esse salmo aqui, irmãos, é um salmo muito especial, aliás, como toda a escritura. E aí eu estava lendo aqui esse salmo e me veio um título para essa mensagem, que é a síntese do caminho. Nome meio complicado, né? Mas é isso mesmo. A síntese do caminho. E esse salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 4, é a síntese do caminho do pecador. E esse salmo, irmãos, alguns estudiosos defendem que ele é um salmo que tem um paralelo com o salmo 1, sendo que o salmo 1 é o salmo no qual há um contraste entre o homem ímpio e o homem justo. Neste salmo, o contraste é entre o homem ímpio e o Deus justo. E aqui nos versículos do 1 ao 4, Davi vai falar sobre todos nós. É engraçado, irmãos, que quando a gente fala sobre ruindade, a gente só se lembra dos outros, né? Porque todos nós somos bons demais, mas nós somos ruins de escorrer água. O coração do homem, a Bíblia diz que é mau, e desde a meninice, não é coisa inventada depois da televisão e da internet, não. É a índole, a natureza caída, o pecado que foi herdado, essa natureza do mal, que faz com que eu e você hajamos, se não o fazemos agora, já o fizemos antes, como essa pessoa, esse mal aqui que está descrito por Davi. Davi, queridos irmãos, ele pode fazer a síntese do caminho do mal, porque na verdade esse caminho do mal é o caminho natural, todo mundo nasce nele, a mente da gente já nasce inclinada para esse caminho, que Jesus disse que era um caminho largo. Pois bem, todos nós nascemos no caminho largo, e aí quando entregamos a vida a Jesus, a gente entra no caminho estreito. Mas nós temos um defeito de fabricação, o nosso coração é mau.
mas não vem de Deus. Isso foi por causa dos nossos primeiros pais. E Davi, irmãos, ele faz essa síntese aqui de como é que esse homem mau, que somos nós, como nós, ou agora ou antes, uma vez, gerenciamos a nossa vida. Davi, ele tinha conhecimento disso, porque ele, ao longo da vida dele, ele viu o mal na forma de um gigante, né, que pegou uma pedra, aliás, uma lança, e queria envergonhar o povo. Ele conheceu o mal pelo coração de um rei, que começou até bem, mas depois foi ficando ruim, até que foi reprovado por Deus. Ele conheceu o mal bem de perto também na vida dos seus filhos. Um deles cometeu um estupro, o outro fez uma sedição e tentou até matar o próprio pai. Então Davi conheceu muito o mal nas nações vizinhas. Ele foi para os filisteus, ele se envolveu ali com a vida dos filisteus. Ele também viu o mal no coração do seu povo, e Davi também viu o mal no seu próprio coração. E é por isso que ele fala com muita propriedade que a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Noutras traduções diz que o ímpio, ele é inclinado a sempre ficar pensando em como vai pecar. Isso aqui, como eu disse, queridos irmãos, não é um serial killer, não é esses monstros que fazem coisas assim violentas e que todos nós reprovamos. Não, isso aqui é a vida sem Deus. É o retrato do homem que não tem temor de Deus perante os seus olhos. Ele simplesmente faz as coisas pensando no seu prazer, na sua satisfação, e se esquece completamente qual é o plano, qual é o projeto de Deus. E sobre isso aqui, o apóstolo Paulo, quando fala em Romanos capítulo 3, ele usa essas mesmas expressões. Ele diz: olha, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, na sua boca só tem gangrena. E a gente fica assim, mas Paulo está sendo exagerado. Não, Paulo está dando um retrato de um coração sem Deus. Um coração sem Deus é assim, vive inquirindo, pensando, programando na cama. E aí, na cama, um bocado de gente aqui já pensou em fazer coisa ruim. Não vão contar não por caridade, mas eu sei que é assim. Ficou pensando, calculando, maquinando. Eu e você, irmão, não estou falando do povo da calçada, não, estou falando da gente. E é o que a Bíblia diz aqui: as palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem, maquina o mal na sua cama. Tranquilo, normal, é o que o povo do mundo faz. E Davi começa a fazer essa síntese, mas não é sobre isso. O ponto nodal, forte, do que eu quero falar aqui. E no versículo 4 ele diz: maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. Quando esse homem que não tem a Deus, essa pessoa que não tem a Deus, quando vê falar no mal, ele procura esse mal para caminhar por ele, porque é o natural dele. Mas aí a Bíblia vai nos mostrar aqui que o caminho de amar e ser amado por Deus é muito melhor do que o caminho de viver no pecado. E aí Davi vai fazer esse contraste entre esse homem mau e esse Deus bom. Se no Salmo 1 ele faz uma comparação entre o justo, o homem justo, e o homem ímpio, aqui agora Davi vai falar sobre aquele que é mau e aquele que é bom. Porque depois de Davi, do versículo 1 ao 4, mencionar sobre essa natureza decaída do homem, ele vem de uma forma abrupta, ele rompe aquele pensamento para falar sobre a misericórdia do Senhor. Ele poderia ter começado já a falar sobre a justiça de Deus, porque o homem mau merece o quê? Justiça, espada. Mas Davi não, ele diz: a tua misericórdia. O homem é muito mau, Senhor, mas a
tua misericórdia, Senhor. E a palavra misericórdia aqui no hebraico é chesed, que significa amor ou benignidade. Aí ele diz: olha, Senhor, a tua misericórdia ou o teu amor está no céu. Este mundo está decaído. Os homens ao redor, Senhor, só pensam em fazer coisas erradas. Mas a tua misericórdia está no céu. Ninguém pode te persuadir, Senhor, a cortar o fio da existência e da bondade. Não, Senhor, tu não pode ser de nenhuma forma persuadido, porque a tua misericórdia está no céu. Tu és muito maior e tu olha para o pecado, mas tu tens misericórdia. E está escrito que a tua misericórdia está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Deus está dizendo aqui, através do Espírito Santo que instrumentalizou Davi, que a síntese de andar com Deus, a gente teve a síntese do mal, e agora você tem a síntese do caminho do Senhor, a síntese da minha história e a síntese da sua história, que passam primeiramente pela misericórdia de Deus. É só porque a misericórdia dele é muito alta, é porque a misericórdia dele é muito grande. E aí Davi, pelo Espírito, ele vai louvar a Deus pela sua misericórdia. Aquela mulher pecadora que tinha sido flagrada no adultério, e aqueles homens levaram com a força da lei para aquela mulher ser reprimida ali publicamente e ser apedrejada. E Jesus olha para ela e diz assim, depois de convencer os acusadores, e ele olha e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, não tem mais ninguém. Aí Jesus disse: pois eu também não te condeno, agora vá e não peques mais. A misericórdia do Senhor, é por isso que nós estamos aqui. E Davi tinha motivos para fazer esse hino e mandar para o cantor-mor ensinar a congregação a cantar, porque a misericórdia do Senhor está no céu. A misericórdia, a tua misericórdia, Senhor, está no céu, e nada pode alcançar isso. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Sabe, irmãos, fidelidade é a decisão de, apesar das infidelidades, estar disposto, continuar disposto a abençoar. Sabe, Deus todo dia amanhece de bom humor, apesar dos nossos erros de ontem e de hoje. Ele todo dia amanhece de bom humor. Diferentemente da humanidade, Deus é bom, Deus não é mesquinho, Ele não fica procurando um jeito de dar o troco, não. Ele olha o homem pecar, mas a consequência lógica seria uma resposta racional para um mundo que não respeita a Deus. Mas o Espírito Santo olha e diz que existe uma graça sobre o mundo, e que Ele olha para o mundo com misericórdia, e que Ele olha para mim e para você com fidelidade. E essa é a nossa história. Nós só estamos aqui porque Ele tem sido fiel. E Davi, mais do que ninguém, sabia que só estava ali por causa da misericórdia e da fidelidade do Senhor. E aí ele diz mais, ele diz: a tua misericórdia está nos céus, a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, e a tua justiça é como as grandes montanhas. Irmãos, Davi está sendo hiperbólico, ele está maravilhado diante de um Deus tão excelso, e ele não consegue expressar o quanto esse Deus é grande e esse Deus é maravilhoso. E sabe aquele casal de namorado que diz assim: eu te amo, não sei o quê, aí faz aquelas declarações assim, a pessoa fica abobalhada de amor, né? Mas se disser assim: eu amo você dessa porta até aquela outra porta, a namorada, o namorado ou o esposo já fica
desconfiado, né? Que amor é esse, tão pequeno, dali para cá. Mas geralmente nosso amor está escrito nas estrelas. Olha aí, a pessoa diz, então tá tudo certo, né? É isso que Davi, pelo Espírito, diz. Ele tem uma linguagem hiperbólica e vai dizer que essa misericórdia, que esse amor, que essa fidelidade é tão alta quanto os céus, é tão alta quanto as mais excelsas nuvens, e que a justiça dele é como as montanhas, como as grandes montanhas. Elas são inabaláveis. Essa justiça é que Deus, irmãos, está inabalável e sempre está pronto a realizar o seu juízo, e ele é inatingível, e o seu equilíbrio é inabalável. Nada pode subornar Deus, nenhuma palavra, nenhum gesto pode subornar Deus. A sua justiça permanece como as grandes montanhas. O seu senso de justeza, de dar a cada um o que é devido, de nos recompensar conforme as obras das nossas mãos, nunca será alterado. Haverá sempre princípios eternos a justificar o agir de Deus. Nós não entendemos. Diante da vida, queridos irmãos, nós nunca vamos compreender as razões da maioria das coisas. Por que é que as coisas aconteceram assim? Por que é que alguém partiu e era tão bom aquela pessoa, tão boa, e outras permaneceram vivas e eram tão ruins, tão fracas? O que é que acontece? Nós não sabemos, mas podemos dizer que Ele é justo. O coral canta: justo és, Senhor, em todos os teus caminhos. Ele é justo. E o salmista, pelo Espírito, diz que a justiça dele são como as grandes montanhas. E por isso, ainda que a gente não aceite, ainda que a gente não admita, ainda que a gente não entenda sua justiça, ela é o melhor para nós, e ela retrata a bondade de Deus. Sua justiça retrata o poder de Deus. Sua justiça, é por causa da sua justiça que nós estamos aqui. E aí o salmista vai mais além, cantando. Ele diz que a justiça dele é como as grandes montanhas, e os seus juízos são um grande abismo, são profundos. Os juízos de Deus são profundos. E aí, nessa melodia, ele vai dizer: Senhor, tu conservas os homens e os animais, mesmo no meio de tanta fraqueza, mas a tua misericórdia, a tua fidelidade, pela tua justiça e pelo teu juízo, tu conservas em vida os homens e os animais. Eu e você só estamos vivos por causa dele. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o tempo da nossa existência. Eu já disse aqui, vou repetir, nós não sabemos quantos anos nós temos, não é? Os irmãos sabem, todo mundo sabe que ninguém sabe os anos que tem, não é assim? Você não sabe quantos anos você tem, você sabe quantos anos você já teve, mas quantos anos você tem, você não sabe, mas Deus sabe. Os nossos dias estão escritos no seu livro. A nossa história não é um acidente de percurso, a minha e a sua história é um projeto de Deus, e Ele, com a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua justiça, Ele tem nos conduzido pela estrada da vida. E é por isso que Davi, ele faz a síntese desse caminho de andar com Deus. E ele diz mais: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Benignidade, irmãos, é um termo que a benignidade é o que leva à bondade. Benignidade é o desejo de fazer o bem, é o desejo de fazer coisas boas. E Deus, quando olha para nós, a Bíblia diz que Ele lembra-se da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Deus olha para você e olha para mim, e Ele deseja o bem para nós.
E aí a Bíblia vai dizer aqui que é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, e é por isso que os filhos dos homens se abrigam às sombras das tuas asas. Glória a Jesus. Isso faz parecer aquela história da ave, aquela ave que tem os olhos muito profundos e um bico ameaçador e umas garras, e aquela ave, ela abre as suas asas e os passarinhos, eles entram debaixo das asas e ficam ali abrigados. Esse Deus poderoso, esse Deus terrível, esse Deus que é fogo consumidor, Ele abre as suas asas numa linguagem metafórica, e eu e você nos abrigamos debaixo da misericórdia, debaixo da fidelidade, e vamos atravessando as durezas da vida, e vamos atravessando as dores da vida, e uns caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e eu e você não somos atingidos. Nós temos visto o mal sendo destruído, e você e eu temos sido preservados, apesar de nós. Estamos protegidos, apesar de nós. O mal quer nos alcançar, o mal quer nos atingir, mas o Senhor tem nos guardado. No Salmo 139 diz assim: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. O inimigo tem procurado lhe derrubar. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, mas o Senhor, Ele tem estado ao teu lado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Debaixo das tuas asas. E aqui a partir do versículo 8, eu estou perto de terminar. A partir do versículo 8. Aí, irmãos, é que a coisa muda completamente, porque isso aqui é um versículo para crente. Versículo 8 diz assim: eles se fartarão da gordura da tua casa. Em outras traduções fala da abundância da tua casa. A pessoa pode ser rica quanto for, bonita como for, chique como for, pode achar graça como for, pode ter foguete para ir para a lua, pode ter saúde, mas ele jamais desfrutará da alegria de morar na casa de Deus. Ele jamais desfrutará da abundância de estar na casa de Deus. Aquele que maquina o mal, aquele que tem Deus como não tem temor de Deus no seu coração, aquele que vira as costas para Deus, que não crê em Deus, ele pode ter tudo, mas ele jamais desfrutará, ele jamais se fartará dessa abundância de paz, dessa abundância de alegria que você pode sentir quando você dobra os seus joelhos, quando você lê a palavra, quando você canta um hino. Ele jamais vai conseguir chorar como você chora, ele jamais vai conseguir se alegrar como você se alegra, porque isso aqui é coisa que só o Espírito Santo concede na vida daquele que está abrigado debaixo das asas do Altíssimo. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Agora aqui dava para passar um bocado de tempo. Se tivesse uma pessoa que soubesse falar bem bonita, se eu soubesse. Ele nos faz beber das correntes das suas delícias. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Os ímpios, irmãos, jamais conseguirão desfrutar da alegria de morar na casa de Deus. Jamais desfrutarão da alegria de beber das fontes de Deus. Mas Deus deu a você, deu a nós, a alegria de beber das delícias da presença de Deus. Porque em ti está o manancial da vida.
Muitos comentaristas dizem que o apóstolo João se baseou nesse salmo quando foi escrever o prólogo do seu evangelho. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. João certamente estava inspirado no que o Espírito tinha revelado aqui, que nele, que no Senhor está o manancial da vida. As pessoas que são desobedientes ao caminho do Senhor, elas jamais terão vida, a vida verdadeira, ou a vida abundante, como Jesus disse, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida transbordante, esta vida radiante, esta vida que faz a diferença, essa vida que não se encontra no status, que não se encontra no dinheiro, que não se encontra na fama, que não se encontra no prestígio, que não se encontra em cargos, que não se encontra em beleza. Esta vida que se encontra em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nele está o manancial da vida. De nada adianta viver neste mundo e não desfrutar da vida de Deus. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, que é no salmo seguinte, o salmista diz: olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele não fará a metade, Ele fará tudo, porque nele está o manancial da vida, e na tua luz nós veremos a luz. Irmãos, isso é muito profundo, não dá para as minhas palavras são muito rasas, muito ralas, muito pobres para descrever a intensidade do que o Senhor está revelando aqui para nós. Na tua luz nós veremos a luz. Quando nós estivermos embebidos desta luz, nós conseguiremos enxergar alguma coisa, mas é tão pálido, tão tenro, porque Paulo disse assim: a gente conhece, todos nós conhecemos, mas conhecemos em parte. Mas quando vier aquele que é perfeito, então isso que é em parte será aniquilado, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, quando nós estivermos nesta luz, e é isso que o Espírito falou, bradou o coração de Davi, Davi escreveu, que quando nós estivermos na luz, aí nós veremos a luz. É interessante, irmãos, que quem está nas trevas não consegue ver a luz, não consegue, como diz, não consegue acertar uma, porque está nas trevas, não consegue ver coisas simples das Escrituras, não consegue entender. Como está escrito: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem as coisas que Deus tem reservado àqueles que o amam. Aquilo que Deus tem reservado para você, meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém sabe, mas a Bíblia diz que pelo Espírito, ao Espírito na luz, aí Ele comunica a você as verdades do céu. Ele começa a revelar a você as coisas que ninguém sabe, mas que a Escritura está mostrando, e quando você menos espera, se abre um tesouro. E o Senhor disse lá, o profeta, através do profeta Isaías: eis que irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei
os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, e eu não estou falando isso aqui, não é de dinheiro, nem de tesouro, nem de pedras preciosas. Eu estou falando da presença de Deus, eu estou falando da revelação de Deus, eu estou falando de ser cheio do Espírito, eu estou falando de não viver a vida para si mesmo, mas viver para Ele. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa história, essa é a síntese desse caminho. E aí, quando chega no versículo 10, nós já vamos louvar o Senhor. E aí no versículo 10, aí o salmista faz uma oração e diz assim: estende, Senhor, a tua benignidade sobre os que te conhecem. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, é como se eu estivesse vendo assim um lençol sobre a igreja. Eu só conseguia ver a imagem de um lençol. Estende, Senhor, a tua misericórdia, a tua benignidade, o teu amor sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Protege, Senhor, assim como um lençol viesse aqui por cima, sabe, irmãos, e cobrisse, e o inimigo ficasse assim furioso de um lado para o outro, mas não pudesse invadir esse espaço, porque existe a presença de Deus. E a Bíblia diz: o maligno não lhe toca, o maligno não lhe toca. Você não precisa ter medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele estende a sua benignidade. Os irmãos se lembram quando aquele falso profeta Balaão foi amaldiçoar o povo, e olhou para o povo e dizia: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, porque toda vez o sacerdote, quando era 2 vezes por dia, na hora do sacrifício, o sacerdote levantava a mão assim para o povo e dizia assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Aí todo dia tinha essa bênção, todo dia. Aí um dia a maldição foi chegar e disse: não posso, porque não cabe encantamento contra Jacó, não cabe, não dá certo, não funciona, se nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Vamos ficar em pé, queridos, para adorar o Senhor. Teus olhos revelam que eu nada